Bom dia, meu nome é Júlia, eu vim falar sobre os povos bárbaros. Quem eram eles? Bárbaros é uma denominação criada pelos gregos para referir-se a todos aqueles que não eram gregos, ou seja, todos os estrangeiros. Pela literatura de seus inimigos, povos bárbaros eram sempre vistos como povos que não tinham civilização, que eram agressivos, sujos e assim por diante. Pelo contrário, os povos bárbaros tinham sim uma mínima civilização, criavam até gado e cultivavam alguns cereais. Depois do contato dos povos bárbaros com os romanos, a maioria deles começou a falar o latim, e com o distanciamento de várias aldeias, essa língua foi se diferenciando e criando hoje o que a gente conhece como o português, o espanhol e o francês. As invasões dos povos bárbaros também possibilitou a divisão de reinos da época e também influenciou a divisão política existente hoje em dia na Europa. Oi, gente, meu nome é Luísa e eu vim falar um pouquinho sobre a origem dos bárbaros. Como já sabemos, eles fazem parte de civilizações formadas por nômades e seminômades e eles tiveram origem principal da Germânia. Além disso, também vieram de regiões do norte e nordeste europeu e do nordeste asiático, que são regiões que ultrapassam e extravasam as fronteiras do Império Romano. Oi, gente, meu nome é Luísa Salim e hoje eu vim aqui falar para vocês um pouquinho sobre as características dos povos bárbaros. Então, os bárbaros eram povos germânicos que não habitavam o Império Romano. Haviam vários deles, e cada povo possuía política e organização social própria. Eles viviam da agricultura, plantavam grãos, cultivavam animais para o comércio e para o seu consumo próprio. Além disso, os bárbaros eram politeístas, ou seja, eles acreditavam em vários deuses. E, inclusive, era para esses deuses que eles dedicavam suas vitórias nas batalhas. Os bárbaros eram vistos como um povo extremamente primitivo, onde poucos grupos sabiam escrever e eles tinham pouca noção de organização administrativa. A organização social deles se baseava na CIP, que era um clã formado por famílias ligadas entre si por um parentesco e cada um protegia ao outro. A instituição mais importante dos bárbaros era a Assembleia de Guerreiros, que decidia sobre as decisões e que tomava as decisões e decidia sobre todas as questões deles, inclusive quem seria o rei. Então é isso, muito obrigada. Bom dia, o meu nome é Lídia Heller e eu vim falar sobre a ascensão dos povos bárbaros diante a queda do Império Romano. O já dito império estava ligado ao modo de produção escravagista. Quem controlava esses modos de produções e as terras eram os patrícios. O crescimento da cidade estava ligado a uma economia essencialmente agrícola, com o uso de mão de obra escrava. Um dos grandes motores dessa economia romana eram as guerras de conquista, que tinha por objetivo anexar territórios e conquistar escravos. Após essas guerras, os soldados voltavam para casa sem indenização, o que causou revoltas. Diante disso, os generais vieram a intervir por esses soldados, tornando-se protetores deles e adquirindo muita força. A queda do Império Romano foi um período de decadência política, intelectual e de regressão econômica. Assim, a queda do Império Romano se deu efetivamente no século V, após a primeira leva de invasões bárbaras. Isso mudou o cenário político europeu, alterou a centralidade católica e interferiu na economia, criando assim gradualmente a mentalidade e a cultura dos futuros povos europeus. Como já foi dito pela Luísa, os povos bárbaros, eles não possuíam as mesmas características políticas administrativas ou práticas econômicas, organizavam-se politicamente em forma de clãs e tinham práticas rudimentares, sem grandes diferenciações funcionais. Porém, a partir do século I, com a chegada dos romanos à Germânia, isso se altera e a estrutura de organização social bárbara sofre algumas modificações. Modificações essas que podem ser citadas como as terras elas não são mais distribuídas aos clãs, e sim aos indivíduos.
Essa nova redistribuição de terra aumenta a desigualdade, o novo sistema agrícola provoca maior migração e menor grau de identificação dos clãs e tribos com a terra e se forma uma aristocracia que passa a compor um conselho permanente para exercício do poder, rompendo com a identidade e a unidade familiar como elemento básico para o exercício de poder. Esses povos, cujos interesses se divergiam aos de Roma, passaram a se parecer cada vez mais com os romanos. As mudanças foram sentidas também na economia, com a absorção de técnicas romanas de produção agrícola e com a produção de artefatos. A relação entre bárbaros e germânicos, que remontavam no século I, foi intensificada durante os 3 séculos que antecederiam a queda de Roma. Entre os primeiros e últimos contatos, os bárbaros passaram a compor as legiões romanas, chegando alguns até ao posto de comandante em chefe no Ocidente. A diplomacia romana forjou então chefes bárbaros nas áreas fronteiriças na tentativa de limitar a opressão de não-aliados. Essa relação provocou intensa transformação dos povos bárbaros, que às vésperas das grandes invasões já haviam absorvido a autocracia política, a especialização militar e os desníveis sociais, tornando os que invadiram o território romano bastante diferente daqueles encontrados pelos romanos no século I. Oi gente, meu nome é Vitor Dias, vou falar um pouco para vocês sobre a origem dos estados feudais e de forma resumida, e o Pedro vai complementar falando sobre o direito no estado feudal. Bom, a gente pode afirmar que talvez a maior influência para a formação e surgimento do estado feudal foi de fato a crise no Império Romano. Com a diminuição das guerras, houve de fato uma diminuição na arrecadação de espólio, ou seja, itens ou territórios tomados pela nação ou pelo povo que sai vitorioso de uma guerra. E essa baixa na arrecadação de espólios resultou na perda de mão de obra, né? No caso, a mão de obra escrava que tinha-se na época. E, consequentemente, com essa perda de mão de obra escrava, houve também uma perda muito grande no aspecto de produção. Passada essa crise econômica, a solução encontrada foi o colonato, que se consistia no fato de que os homens livres eram os responsáveis pela produção que era realizada em determinada terra. Dessa forma, os grandes proprietários de terra ficavam responsáveis pela realização de cobrança de impostos para cada homem livre que foi determinado a sua terra. No entanto, seguiram as invasões bárbaras, né? E ao invés do imperador romano ele enviar tropas para tentar conter essas invasões, ele chegou em um consenso com algum desses bárbaros e disponibilizou algumas determinadas partes de terra para esses bárbaros, chegando num contrato com eles de que ele enviaria também, o imperador romano também enviaria alguns soldados para que eles pudessem defender essas terras. Porém, esses acordos não impediram as invasões bárbaras, né? Muito pelo contrário, só facilitaram a entrada deles nas terras romanas, onde ali eles puderam se residir e, por conseguinte, dar início Bom dia, meu nome é Pedro Campos. Hoje eu estou aqui para falar um pouco sobre o direito feudal. Bom, o direito feudal foi criado na Idade Média e era um direito totalmente independente do direito romano e do direito germânico. Ele era um direito consuetudinário, ou seja, ele tem como principal fonte o costume, e por esse fato ele mudava de região para região. E além disso, era muito rara alguma intervenção do soberano. Ele tinha como principais características a valorização das relações pessoais e da propriedade fundiária. O direito feudal vigorou durante 4 séculos, e durante esse período as únicas leis escritas eram as leis capitulares, que eram leis que podiam ser editadas pelo rei. O rei tinha a ajuda de um conselho,
E essas edições visavam proteger e organizar a sociedade em si, sobretudo os súditos que eram mais pobres.